Eu sei que meu canal não é de opinião e nem nada, mas já fazia alguns meses que eu me senti obrigado em fazer esse vídeo. Se você foi um usuário ativo do YouTube ali em 2021, 2022, você com certeza já ouviu falar do aplicativo Project Z. Eu mesmo só conheci ele por causa do Neon, que pelo amor de Deus, o cara que fazia propaganda disso, viu? Mais ou menos ali pro final de 2023, eu tava vagando pela minha Play Store tranquilamente, até que eu dei minha primeira chance pro aplicativo. Eu sei, demorou muito tempo até eu baixar ele, mas eu tava afim de fazer alguns amigos mesmo. Ai, ai, o quão tolo o ser humano consegue ser. No momento que eu criei minha conta, mal sabia eu o que seria tudo que eu experienciaria nesse universo chamado Project Z. Vocês devem estar se perguntando, ué, como assim partiu um Project Z? Então, meio que esse aplicativo teve 4 fases. Mesmo tendo começado a usar ele ali pro final de 2023, graças a Deus eu consegui acompanhar todas, então eu posso falar nesse vídeo. O que alavancou minha vontade de escolher esse tema para gravar foi o vídeo do Sunniver postado há 7 dias atrás, justamente sobre o mesmo tema. Mas não, isso não é uma cópia descarada, até porque já fazem meses que eu queria gravar sobre e eu tive 2 anos de experiência, então eu tenho lugar de fala sim. Mas, retornando ao assunto, afinal, o que era o Project Z? Lançado pela Supersymmetry em 2021, a proposta dele era fazer novos amigos, se inspirando e muito no Amino. Eu particularmente nunca cheguei a usar o Amino, até porque eu era uma criança burra que não sabia criar conta, mas o Project Z basicamente era uma tentativa de trazer ele de volta. Além de muita coisa que o Amino já trazia, ele também trazia algumas opções diferenciadas, como a minha favorita, que era a garrafa deriva. Sabe aquela prática de colocar uma carta dentro de uma garrafa e jogar no mar? Então, era literalmente isso. Você podia escrever sua própria mensagem ou ir catando a dos outros, podendo achar todo tipo de coisa. E se você quisesse, você podia até iniciar um chat com a pessoa a partir da garrafa, isso era bem legal. Além dessa opção, a gente também tinha os matches por voz e texto, onde você podia achar qualquer pessoa e começar uma conversa com ela. O chat durava por alguns minutos, até ambos decidirem se eles iam continuar conversando ou não. Das opções que eu considero mais diferenciadas, também tinham os balões de chat e as molduras. Eu particularmente nunca liguei muito, mas você podia criar o seu próprio ou comprar de outras pessoas. Isso daí era obtido pelo dinheiro do aplicativo, que no caso eram moedas e diamantes. Bom, era bem irrelevante, então eu não me importo muito, mas você podia até comprar por dinheiro real. Apesar de tudo isso, o lugar que eu mais perdia tempo eram nos posts, e aí sim rolava todo tipo de bizarrice. É claro que tinha gente legal, mas sempre teve os mesmos tipos de pessoas que estragavam o aplicativo. Primeira coisa que já dava raiva era o tanto de homem com tesão que enchia um saco. Cara, tu entrava e eram os marmanjos falando, ai, curta e manda foto do negócio. Ah, vai tomar no cu também. A cada segundo era uma caixa escrito coração, igual o meu pau na sua DM. Era inacreditável. Mas não era só homem que era o problema do aplicativo. Também tinham as desgraças das mulheres que vendem pack. Sinceramente, era insuportável tu abrir e tá cheio de fotos de tabela de pack, assim, dos preços, cara. Isso nunca acabou. Mas se fosse só isso, tava tudo bem. Até que a gente chega numa área bem mais problemática. Infelizmente, tinha muito caso de Pedro, filha e coisa do tipo, se é que vocês me entendem. Como o foco do aplicativo era adolescentes e tinha muita conta de criança, era bem previsível mesmo. Olha, se já tá ruim, relaxa que piora, porque agora a gente chega no pior aspecto desse aplicativo. Se me perguntassem qual é o tipo de pessoa mais nojento que tinha e tem até os dias de hoje aqui, com certeza é o pessoal do Clube Penguin. E não, eu não tô me referindo ao Clube Penguin, infelizmente. É uma coisa bem mais nojenta. E o pior de tudo é que isso rola em massa aqui. E não é parado de jeito nenhum. O pessoal vive comprando e vendendo. É nojento mesmo, cara. E como se já não bastasse, também tinha o pessoal apoiador do bigodinho. Enfim, né? Agora pega tudo de ruim que eu falei desse aplicativo e junta numa só pessoa. Eu apresento a vocês Lucas Henrique. Esse foi o usuário mais problemático da história desse aplicativo e que afundou ele ainda mais. E sim, eu presenciei a época que ele esteve e tive que encarar tanto gore quanto vídeo mal censurado de Clube Penguin. Um dos principais motivos do aplicativo ter caído foi a má moderação dele. Você podia postar qualquer coisa que demorava algumas horas até ela ser excluída. Eu lembro até hoje quando eu tava rolando o feed tranquilamente, nos destaques ainda, e eu encontrei um gore totalmente sem censura ali no meio. E adivinha só quem postou ele? É, eu acho que vocês já sabem. Não dava pra acreditar como um aplicativo deixava assim
um vídeo adulto com crianças totalmente visível ali por horas. Mas além de tudo isso, esse tal de Lucas Henrique vivia ameaçando mulheres e postando coisas relacionadas à apologia ao bigodinho. Mas afinal, o que aconteceu com ele? E aí que eu te respondo, eu não faço a menor ideia. A minha crença é que ele foi preso. E não é uma coisa sem sentido, porque eu mesmo lembro de um post detalhado até, falando sobre a prisão dele. Então, eu até que acredito nisso. Mas calma, não é algo tão sem sentido assim. Até porque era um post gigante, tinham imagens e, se eu não me engano, a prisão dele durava mais ou menos de 1 a 4 anos. O que é pouco tempo, né? Mas enfim. Pra vocês terem ideia, o nível que a gente tá, se você pesquisasse o nome do aplicativo no Google nessa época, a primeira coisa que aparecia já eram notícias. Bem, eu preciso estar falando pra vocês de uma função que tinha, que eram as comunidades, que era uma espécie de grupo. Você podia procurar e entrar numa comunidade de literalmente qualquer tema. Isso era muito legal. Mas o local mais horrível desse aplicativo, com certeza, eram as salas. Era um chat de voz e texto que permitia várias pessoas. E ali sim era o Discord 2. Cara, tinha muita panelinha. E obviamente as pessoas mais nojentas possíveis participavam delas. Imagina as coisas que o King do Discord fazia e coloca tudo nessas panelinhas. Então, né? Tinha explanação, ameaças, crime, gore, Clube Penguin, tinha de tudo mesmo, cara. E agora junta um aplicativo com uma moderação de merda com um monte de gente louca. É claro que não ia dar bom. Com tantas provas e prints que ferravam a reputação do aplicativo, não deu outra, né? Ele saiu da Play Store e, se eu não me engano, você nem podia baixar mais. E com uma tentativa de reerguer o aplicativo, os criadores literalmente fizeram outra versão dele. Mas calma, antes de falar dessa versão, eu preciso estar falando de outra que nem sequer foi citado no vídeo do Sunnyver. E sim, ela é bem pior do que o Project Z. Já se passou mais de um ano e, sinceramente, até hoje eu não faço ideia o porquê da equipe do Z ter criado esse aplicativo. Do nada, por volta de agosto do ano passado, tu entrava no Project Z e aparecia direto o anúncio dele. Bem, o que eu acho é que, como isso foi depois de toda a merda do Lucas, eles já sabiam que podia dar bem ruim pra eles também. Isso se torna ainda mais provável porque o Soul Social era quase que um relançamento do Project Z, afinal ele era muito parecido. Logo no primeiro dia, eu baixei e criei minha conta. E realmente eu tive uma experiência traumatizante. Posso ser sincero, eu acho que todo mundo que usou o Z e baixou esse aplicativo viu que era literalmente o Z, só com uma interface muito mais feia. Eu era uma pessoa que sempre gostou muito da interface do Z. Eu achava ela muito da hora, principalmente pela temática espacial dela. Mas aqui era literalmente só uma coisa cinza sem graça. Ignorando isso, de início tava ok. Ele apresentava coisas bem parecidas do Z e, no geral, não tinha tanta coisa pra reclamar, não. Mas e se eu falasse pra vocês que tinha coisas que me fizeram desistir dele em um dia? Vocês acreditariam? Aqui foi a mesma história. A moderação era péssima e isso afundou o aplicativo. E eu realmente queria perguntar pros desenvolvedores: qual que é a lógica de criar um aplicativo idêntico ao Z quando o próprio Z já era mal moderado? Ah, vai, o aplicativo era funcional, dava pra usar. Mas qual que é a lógica deles terem cometido o mesmo erro, cara? Mas calma, eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber como é que era usar o aplicativo. Relaxa que eu descrevo. A primeira coisa, claro, já era se enojar com a interface do aplicativo, que era muito sem personalidade. Mas logo já apareceu um monte de crime. Cara, imagina o portal do Zacarias em forma de rede social. Era literalmente isso. O que parece é que esse aplicativo foi criado pra gente doente e por isso não tinha moderação nenhuma. Uma coisa que me deixou triste quando eu baixei era que não tinha opção da garrafa, mas comparado com tudo que esse aplicativo tinha, esse é o de menos. Sério mesmo, não precisava nem ser nos posts mais recentes. Logo nos destaques já era cheio de gore. Eu não aguentava. Se você usasse esse aplicativo, você tava pedindo pra ver gore no teu feed. Mas relaxa que isso era o de menos, porque rolavam os mesmos tipos de crimes que tinha no Z. E como se não pudesse piorar, ele também tinha a opção das festas, então sim, eles nem tentaram melhorar o aplicativo. Como o aplicativo durou muito pouco e posteriormente o Z também foi reformulado, eu imagino que esse daqui era pra ser a nova versão do Z mesmo. Mas se você quiser pensar por outro lado, provavelmente era só os criadores querendo ganhar mais dinheiro com o mesmo aplicativo. Eu até cheguei a ter um chat nesse dia que eu usei, mas a situação tava tão feia que eu simplesmente falei pra menina que eu não aguentava mais e eu ia desinstalar. Eu realmente não sei quando o Soul Social foi fechado, e se tiver demorado mais de um mês eu tô muito surpreso, e eu realmente também não sei se o aplicativo teve alguma atualização. Mas o que importa é que ele foi fechado e graças a Deus, né? E antes que vocês perguntem, sim, ele tinha os Mets e ele tinha as festas, ou seja, provavelmente já rolava muito crime ali também. No fim, a existência dele só me fez questionar se a equipe do Z tá fazendo isso de propósito, porque não é possível que eles sejam tão burros. E meses depois, eles reformulariam o Z. E vamos ver se essa mudança realmente conseguiu melhorar ele de uma vez.
Ai, ai, Clover Space. Se eu fosse citar todas as experiências boas e ruins que eu tive aqui, esse vídeo teria horas. Eu continuo achando o Project Z a melhor versão dentre eles, mas eu não posso negar que eu amava o Clover. Até onde eu lembro, eu não cheguei a acompanhar a transição da mudança entre os dois, então pra mim, primeiramente, foi tudo uma surpresa. Essa versão do Z em específica foi a que eu mais acompanhei, então é claro que ela deixa saudades pra mim. No Z eu não conseguia desenvolver amizade direito porque eu era burro ainda. Mas aqui eu realmente consegui fazer algumas. Como já era de se esperar, infelizmente as pessoas doentes continuavam aqui, obviamente. Isso era a única coisa que ferrava com o aplicativo. Eu passava horas por dia comentando nos posts, interagindo e fazendo os meus próprios. De cara, a primeira coisa que eu notei quando eu baixei pela primeira vez foi a interface, que é literalmente a mesma do SoSocial. A gente não pode descartar a possibilidade do SoSocial ter sido uma espécie de experimento pra ver se realmente ia ser bom mudar o Z pro Clover. Eu sei que pela forma que eu tô falando, parece que ele era melhor do que os outros, mas isso vai mais só porque ela foi a versão que eu mais passei meu tempo. A mesma conta que eu usava no Z, a minha primeira, ainda continuava, mas obviamente os desenvolvedores ainda não se portavam o suficiente com o aplicativo. Eu lembro até que cheguei a indicar o Clover pro meu amigo e a gente criou duas contas pra gente fingir que era mulher. Apesar de eu não ter usado os matches com tanta frequência comparado com o Z, pra vocês terem ideia, no exato momento em que eu completei 14 anos, eu tava justamente no match. Olha, sem meme, eu acho que de todas as 4 versões do Z, o Clover foi a única em que eu realmente não lembro de ter visto uma coisa tão grotesca assim. No geral, ele continuava muito parecido com o Z, quase como se fosse uma função do Z e do SoSocial. Conversar com o pessoal normal lá era muito legal. E sempre era muito inusitado quando você recebia aquela notificação de que alguém te chamou pro chat. Ou vinha alguma pessoa da hora que só queria conversar, ou vinha alguma pessoa bizarra com feitiço esquisito. O tanto de pérolas que eu já vi de pessoas que postaram mensagens que receberam não foram poucas, era muito legal mesmo. Eu realmente não lembro se já tinha sido removida a opção de molduras e balão de chat, mas eu acho que sim, mas eu realmente não me importo muito também. Aqui, claro, tinha todo o negócio da moderação horrível e que deixava alguns malucos escapar. Cara, vou fazer um breve desabafo aqui. O iPhone, ele tinha um bot, né, que ele te pedia de postar algumas coisas, e ele era bem mais funcional do que, por exemplo, o próprio Clover Space. Tá, mas o que que o iPhone tem a ver? Bom, eu participei dessa comunidade por um bom tempo, até o aplicativo fechar, e se até ele, que tem uma reputação horrível, tinha um sistema de bot decente, então eu acho que já tava na hora de arrumar o do Z. Tipo, apesar de parecer brincadeira, até eu ficava surpreso às vezes como o bot realmente evitava as coisas de serem postadas. E em contrapartida, o Z sempre teve basicamente só moderação mesmo. Eu acho que se eles tivessem conseguido aplicar um bot ou coisa do tipo pra evitar isso, eu acho que tudo ficaria melhor. O Z, ou Clover Space, sempre foi um aplicativo de muito potencial, mas que era totalmente estragado pela comunidade. Sim, ele foi disparado o melhor aplicativo pra encontrar gente e fazer amigos que eu já usei. E não é brincadeira não. Mas enfim, uma coisa muito importante que eu quero falar é o banimento da minha conta permanentemente. Vocês devem estar pensando, ué, se até o pessoal do Café Preto não toma ban, como que tu tomou? E eu realmente não sei como responder, porque eu nunca recebi uma justificativa decente. Essa minha primeira conta tinha até que bastante seguidores, tipo mais de 400, então realmente foi meio triste. Eu já cheguei a ser silenciado no Z por 24 horas, por motivo que eu não lembro qual, mas tomar ban permanente foi bem bizarro. E por incrível que pareça, eu não postava coisa nada demais, eu era só tipo mais um adolescente daquele aplicativo. Mas tanto faz, porque como não tem ban de IP, era só tu criar outra conta, e foi justamente isso que eu fiz. Nossa, todos devem estar chorando pelo fim da minha conta chamada Bolsonaro22, mas agora relaxa que era a criação do Bolsonaro22, entre parênteses, novo. Voltando nesse assunto, se você parar pra pensar, o fato de não ter ban de IP era uma das principais coisas que ferravam com o aplicativo. Não adiantava de nada denunciar e tentar acabar com a conta de gente doente, porque era literalmente só criar outra. Criar um e-mail novo é uma das coisas mais fáceis do mundo, então tudo isso era bem insignificante. Uma coisa que eu notei era que continuavam aparecendo contas com o nome de Lucas Henrique, mas como você pode fazer a conta do que você quiser, eu realmente não acredito muito não. Mas afinal, por que o aplicativo acabou, vocês devem estar se perguntando. Seguinte, já teve uma época que eu acompanhei, onde já tinham boatos de que o aplicativo ia acabar, mas nada aconteceu. De repente, há sei lá, uns 4 meses atrás, era uma notícia oficial agora, o aplicativo realmente ia fechar. Mas não deram nenhum motivo em específico até onde eu lembro, e sim, era mais pra promover outro aplicativo, que no caso é o que eu vou falar depois. O Clover Space foi um aplicativo muito importante pra mim. Eu podia postar o que eu quisesse e conversar com o pessoal, eu realmente gostava muito disso. Foi na época em que o fim dele foi anunciado, em que eu realmente queria fazer um vídeo sobre ele, mas eu nunca fiz. Agora eu tô fazendo esse vídeo pra expressar o quanto eu amava esses aplicativos e o quanto eles realmente eram bons. Mas infelizmente não teve muito o que fazer.
dessa vez não era piada e realmente o fim do Clover tava chegando. Uma parte de mim ainda assim pensava que isso seria uma coisa boa pelo tanto de gente doida, mas no fim das contas isso realmente me deixou um pouco mal. Agora eles abriram margem à recente versão do Z, e que, spoiler, é uma merda. Eu considero que tudo acabou com o fim do Clover Space, então enquanto esse aplicativo durou, realmente foi muito bom. Mas agora chega de falar do Clover, e vamos logo pra pior versão do Z, chamada Olu Olu. Depois de tanto caos, chegamos ao estado atual do Z. Até onde eu lembro, o Olu Olu já existia até que bastante tempo antes do fim do Clover, mas agora é a nossa única opção. Ao invés deles terem tentado melhorar seu antecessor, eles só decepcionaram toda a comunidade. Vocês podem até não acreditar, mas o Olu Olu é pior em todos os aspectos em comparação aos outros. Aqui é o definitivo fundo do poço, onde grande parte dos usuários, que já são poucos, são mal intencionados. Eu realmente fico chateado pelo fato da gente ter perdido o Clover pra dar espaço pra esse aplicativo aqui. Ele tem inúmeros problemas e não é legal pensar que os desenvolvedores simplesmente não ligam pra eles. Começando com a interface, tipo, eu sei que parece insignificante, mas ela é uma das piores interfaces que eu já vi na minha vida. A habilidade dos desenvolvedores é, ao invés de melhorar, conseguir deixar tudo mais feio ainda. Eu simplesmente não consigo ver um ponto em que o Olu Olu é melhor em comparação aos outros. É uma piada mesmo. Ainda por cima, ele é muito mais lento em fazer diversas ações e os travamentos são muito mais recorrentes. A identidade do lugar que já foi o Z, a cada versão se torna menor. Ainda assim, ele segue com funções bem parecidas, mas é perceptível que ele vai decaindo cada vez mais. Uma coisa que me incomodou é o fato de ter muita gente de outros países juntas. E vocês devem pensar que isso não é problema, mas é só estranho tu ver um monte de gente falando inglês, sabe? Ele parece que tem muito mais conteúdo sexual do que os outros. Tanto é que os posts mais curtidos que vocês vão ver justamente vão ser foto de mulher. Usando ele, eu senti que tem uma frequência absurda de gente que fica divulgando panelinhas e coisas inapropriadas. Eu sei que sempre esteve presente, mas aqui parece que ainda mais. Aqui já não existe mais match, e eu não sei se é só impressão minha, mas parece que ele, no geral, é meio limitado. Nada nele consegue te chamar atenção, e ele tá tão irrelevante que você nem quer mais usar ele direito. Que ele é um aplicativo ruim, a gente já entendeu. Mas e se eu falasse pra vocês que eu tive experiências piores aqui do que no SoSocial? Os criadores não se importam nem um pouco com a comunidade. Tanto é que aqui a falta de censura é a pior coisa. Antes, a minha visão era só que ele não era tão bom quanto os outros, mas ele se provou ser um abismo sem fim. Ignorando os Gado, os Pedro e essas coisas que sempre teve, aqui o Gore voltou. Esses dias eu tava tranquilão usando ele, e do nada apareceu umas contas que não paravam de postar gore de animais, cara. Eu realmente pensei em excluir minha conta, porque já não tinha mais motivo pra continuar usando, mas ainda assim eu gosto desse aplicativo no fundo. Apesar de toda a queda dele, eu reconheço que ele é um dos mais únicos que eu já vi. Já se passaram alguns meses e eu não consegui fazer nenhuma amizade sem ser das pessoas que eu já conhecia no Clover. Eu cheguei a divulgar esse vídeo que eu tô fazendo lá no Lulu, e apesar de tudo, ainda tem uma minoria que é legal. Com o fim do Clover, eu cheguei a pedir o Discord de um pessoal que tava lá, mas é interessante ver como tem gente que realmente ainda não desistiu de tudo isso. Essas pessoas, assim como eu, também tiveram Z como uma parte importante delas. Eu realmente espero que os criadores façam outra versão dele no futuro, porque senão vai ser sacanagem eles desperdiçarem tanto potencial. Sendo sincero, o Olu Olu pode ter um futuro bom se os criadores dessa vez darem atenção pra ele. Eles não podem fazer essa versão acabar pelo mesmo motivo das outras, ainda dá tempo de arrumar tudo. Mas se esse realmente for o último prego no caixão dele, eu só tenho a agradecer por todo mundo que eu conheci lá. Como provavelmente algum usuário de alguma das versões do Z deve estar me assistindo, eu sei que eu e você sempre guardaremos ele no nosso coração. Muitas experiências que eu tive lá não são em vão, e sim inesquecíveis. Mesmo tão problemático, eu nunca vou esquecer do quão bom esse aplicativo foi pra mim e pra todos os usuários dele. Esse vídeo foi feito porque eu fui uma pessoa que teve muito amor pelo Z. Apesar de eu ter quase desistido da ideia, eu senti tanta liberdade pra falar dele que eu não podia recusar. A importância dele na minha vida realmente foi significativa, e eu queria estar aproveitando esse final pra citar alguns usuários. A Agdoce com certeza é uma das mais amadas,
E eu adoro a personalidade dela, ela é muito gente boa mesmo. A Okatsu é uma das pessoas mais marcantes. E com certeza é uma das únicas que deixa o Olu vivo ainda. Eu sei que eu nunca vou entender esse nome, mas a Nega do Leite é outra pessoa muito da hora. E apesar de ter começado com uma interação boba, eu gosto dela mesmo. Melancolia, um dos usuários que eu conheço há mais tempo. E olha só, se você estiver vendo esse vídeo, algum dia vamos X1 no Clash de novo. E por fim, mais ou menos importante, I Nobody. Eu quero muito saber como é que tu sai curtindo todos os posts desse aplicativo. E algum dia eu quero muito saber se tu é um bot ou realmente ser humano. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo, principalmente os usuários que eu citei. E foi muito divertido revisitar as versões do Z. Esse vídeo foi feito com base em todo o meu tempo de experiência. E é dessa forma que eu faço esse vídeo.